Pronto. Muito bem. Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Café com Português. Estamos a encerrar o primeiro bloco do nosso espaço e eu quero aproveitar este momento, quero agradecer-vos pela participação, pelas contribuições, que foram muitas, e agradecer pelo carinho. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. E proximamente teremos mais. Bem, hoje no Espaço Café com Português recebemos a Manuela Bezerra de Melo. A Manuela Bezerra de Melo, ou a Manu, nasceu no Recife, no Brasil, e é jornalista e escritora. Ela é autora de Pés Pequenos para Tanto Corpo, da editora Urutau, no ano 2019, Para que roam os cães nessa hecatombe, da editora Macabeia, no ano 2020. Ambos são livros de poesia. E agora, no ano 2021, na antologia de poetas estrangeiros Volta para Tua Terra, da editora Urutau, ela foi curadora e organizadora. A Manu tem um mestrado em Teoria de Literatura e atualmente é doutoranda no programa de Modernidades Comparadas, Literaturas, Artes e Culturas na Universidade do Minho, em Portugal. Como é do costume, não é? Sempre temos de fazer uma leitura de um poema em feminino, poesia em feminino, e, portanto, eu vou pedir licença, Manu, porque eu gostava de ler um dos seus poemas dos Pés Pequenos para Tanto Corpo. E diz o seguinte: não passei fome e me compadeço em meu privilégio. Não cortei cana, menina, nem andei quilômetros a pata ou boleia até a escola. Não sou tão rasa que não se possa tirar proveito, nem tão sábia que se oriente imitar. Falta-me chão de pedra e dói-me demasiadamente pouco os calos nos caminhos sobre o rubro céu que vivo. Mas sinto o peso abrupto de quem vejo não eleito, escolho a sua trilha. Arrasto consigo a sua caçamba. Aponho da menina esse facão e dele extraio para ela seu trabalho e sua doçura. Não há poesia sem dividir este peso. Muito bem, Manu, seja muito bem-vinda, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E eu, para começar, não é a nossa conversa, eu gostava que nos contasse quem é a Manu Bezerra de Melo. Nossa, que pergunta difícil para começar. Quem é a Manu Bezerra de Melo? Acho que, bom, primeiro eu não sei, né? Estou nessa busca eterna de compreender quem sou no universo e certa de que não vou alcançar nenhuma resposta, né? Talvez se alcançasse a resposta é capaz que tivesse errada. Mas entre o que eu sou e o que eu tento ser, ou me esforço para ser, bem, eu sou uma apaixonada por literatura, sou uma pessoa extremamente preocupada e angustiada com aquilo que ultrapassa as fronteiras do meu próprio corpo, de modo que acho que sinto muito fortemente todas essas experiências negativas ou positivas na minha própria carne. E sendo assim, acredito que isso é muito translúcido naquilo que eu escrevo, no sentido de, de extravasar e de botar para fora esse sentimento muito talvez até doloroso de expectar algo que eu posso interferir pouco ou que eu posso contribuir pouco para transformar, e pouco digo, obviamente, todos têm sua contribuição a dar no mundo, mas, no entanto, pouco diante daquilo que é do todo, né, que é necessário que seja feito. Então, acho que se eu fosse resumir, acho que eu me resumo como uma pessoa que tenta. Bem, isso está bem, muito bem.
Perfeito. Além desses livros que eu citei, eu acho que você tem outros livros publicados, não é? Inclusive um livro infantil, não é? É Sim, isso, muito bem. E eu tenho assim, uma curiosidade. Esses livros, os dois anteriores, não é do 2018, 17 e 18, escreveste quando ainda estava no Brasil. sim, Uhum. isso. Na verdade, o meu primeiro livro chama-se Desanônima, foi um livro de poemas em que eu tentei fazer um compilado de um todo que eu tinha escrito desde a minha adolescência. E a ideia inicial, a proposta inicial do livro era que o livro representasse uma espécie de progressão dessa existência do feminino, no sentido de representar esse processo de uma menina que se transmutou e que se transformava em mulher e de tudo isso enfim, de tudo que isso representava. Então eu fiz uma seleção desses poemas, eu tinha muita coisa, mas foi um projeto que eu acho que não me deixou muito alegre, assim, eu não fui muito seduzida por ele. Acho que foi importante para eu conseguir meio que botar para fora. Nessa altura eu não me dizia escritora, como muitas mulheres, né? Isso acontece com muitas mulheres. Isso de demorar para se afirmar como algo no meio da arte. Então, nessa altura, eu não me dizia escritora e tive dificuldades com o projeto, passei por uma espécie, acho que, de processo de rejeição assim, com o livro. Em seguida, esse infantil é um livro que eu considero muito bonito, mas foi um livro que, infelizmente, teve pouca. Ele foi publicado, mas logo depois eu saí do Brasil e não consegui tocar ele, porque, enfim, livro infantil tem isso, né? Você precisa ir a escolas, divulgar e participar de atividades. O livro infantil ele não é um livro que toma um rumo sozinho, né? Não que acho que nenhum livro toma um rumo sozinho, mas ele tem uma especificidade de trabalho que eu não consegui dar conta, porque foi justamente quando eu estava no processo da mudança do Brasil. Então, e aí acho que aí depois veio Pés Pequenos, e foi, eu acho que quando eu consegui, não, pronto, agora ok, sou escritora, vou fazer isso aqui e pronto. Bem, esse livro, depois eu vou colocar cá no bate-papo as ligações, os links. O livro é Pés Pequenos para Tanto Corpo, que foi lançado no ano de 2019, não? Que relação há entre o título do livro e a capa? Isto me deixou muito curiosa, porque eu acho que é uma capa Então, que a chama capa. muita atenção. Eu sou muito apaixonada por essa capa. A capa foi uma proposta da editora. O livro não tinha ainda, eu não enviei eu enviei somente o miolo, né, do livro. E o projeto editorial foi todo da editora Orital. E foi o Vladimir Vaz que me fez a proposta da capa, que, assim, na altura a gente estava se conhecendo ainda, mas hoje é um grande parceiro de trabalho, de amizade. Nós fazemos muitas coisas juntos. E na altura ele sugeriu, né? O que para mim foi muito sensível, porque, enfim, é um projeto tão feminino e ele, enquanto homem, conseguiu alcançar tão bem. E acho que a capa tem um processo muito dialético mesmo com o conteúdo do livro, no sentido em que ela, como eu posso dizer, ela traduz um pouco, né, aquilo que vai ser encontrado. Tem uma mulher, ela está desnuda, está despida, ou seja, está vulnerável, está entregue, né, está acocorada como quem já não aguenta mais, né, o peso que tá carregando num processo de, sabe quando você diz, ai, deixa eu parar aqui, vou acocorar um pouco, vou ficar um pouco aqui de cócoras para ganhar força novamente, né? E acho que traduz muito isso, assim.
Pronto, bem. Por exemplo, Eu tenho ele aqui, deixa eu pegar para vocês verem, só um segundo. Uhum. Eu não sei se vai dar para ver que aqui ela está com uma cocorada, porque ela se complementa na quarta capa. Então é isso aqui. E ela tem uma espécie de máscara, como aquelas máscaras de gás lacrimogêneo, né? Ou seja, tem a ver com o sufoco também, né? Com a falta de ar, com isso. Exatamente. Eu achei muito interessante, eu gostei muito, muito. Bem, desse livro, nomeadamente desse livro, há uma opinião que eu achei muito, muito interessante, que é da escritora Judith Canha Fernandes, que é do Funchal, não é? E então ela fala que, por exemplo, que ela acha que tu estás a buscar algo, não é? Estás em busca de algo, mas que ela não consegue entender o que é algo que ela não conseguiu perceber, mas que isso é muito lindo, que isso era muito, muito interessante, e inclusive, assim, parafraseando há um bocadinho, ela diz que são versos que me oferecem um lugar parado no tempo, o colapso dos ruídos à minha volta e o esquecer da minha própria consciência que parece nunca querer dormir. Não é? Isso tem a ver. Aham. Não pode falar, fale pra mim. Não, isso tem a ver com a questão, porque as suas escritas, elas são escritas políticas e sociais, porque estamos a falar da mulher, estamos a falar do feminismo, mas também retratas, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, que eu acho que isso também está bem retratado nos seus livros. Inclusive, eu acho que alguma questão relacionada com a questão da língua portuguesa e tudo. E então, quando ela falou isto, o que é que pensaste? Então, é porque eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu acho que o caminho é mais importante, então isso foi uma coisa que a Judith captou muito bem, né? Ela escreveu a orelha desse livro, que diz respeito justo a isso, o caminho e a busca é mais importante, na verdade, para mim, do que o final, do que o objetivo final, né? Eu sou mais, eu acho que eu trabalho mais dentro do processo, dentro do in progress, eu diria assim, do inacabado mesmo, sabe? Porque eu não acredito em fim, eu não acredito em algo acabado. Eu não acredito nunca que um poema acaba. Mesmo quando a gente acha que acaba, a gente depois olha para ele e diz: eita, afinal nem tinha acabado. E não acabou. Acho que não existe fim, né? Acho que a vida, a literatura, assim como a vida, é um eterno trabalho de construir e desconstruir fragmentos e de fazer e refazer tudo. Acho que é isso. Bem, a Encarna escreveu cá que a capa transmite fragilidade. Sim. Eu Sim. acho que fragilidade, e aí quando eu digo da relação dialética, acho que tem muita fragilidade, e tem, para mim, também um certo tom de força, porque eu não acho também que é contraditório, sabe? Eu acho que acho que socialmente a gente tem sempre essa indução de que a gente é uma coisa só. Eu passei um pouco por isso quando eu fui mãe, e eu considero que fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 23 anos, na minha cabeça isso era muito jovem, porque eu não me sentia nada amadurecida para ter sido mãe, e fui. E para dar conta daquilo, de alguma forma, em algum momento eu me vesti de uma espécie de capa de força. Então, eu me convenci de que eu era aquela mãe super-heroína, né? E, obviamente, que isso foi importante naquele momento para mim, para eu dar conta de todas as coisas que eu talvez nem tivesse preparada emocionalmente, mas
Eu precisei me imbuir muito desse sentimento de que era forte. Eu dou conta, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de ninguém, eu resolvo e tudo, né? E em algum momento eu percebi que isso era uma capa. Eu disse, eita, então eu nem sou essa força toda, né? Então eu sou fraca? Não necessariamente. Eu sou as duas coisas, porque todo mundo é, né? Eu posso ser forte, eu posso ser frágil, eu posso ser uma multidão de coisas num corpo só. E acho que quando a gente acha que é uma coisa só, a gente se limita, né? Eu aprendi isso com muito, com muito sofrimento, viu? Não foi assim tão fácil quanto está parecendo, não. Pois sim. Mas, enfim, acho que cheguei a essa pequena conclusão. Muito bem. A Elsa fez um comentário aqui muito engraçado, que é que ela acha muito simpático que o cabelo da Manuela quer ir para um lado e ela coloca para o outro. O meu cabelo ele é muito rebelde. E ele está numa fase que eu estou deixando crescer. E aí ele não fica num lugar, Eu sabe? encontro uma forma. Eu teria que cortar para poder deixar ele arrumado, mas eu quero deixar crescer, então ele tem que passar por essa situação constrangedora. Bem, eu vou tentar assim fazer um pequeno resumo dos livros, das obras de Manuela, porque aí depois nós podemos, não é, inclusive conversar, porque infelizmente, por exemplo, o livro Para que roam os cães nessa hecatombe, eu acho que nós precisamos entrar em contato com a editora no Brasil para poder consegui-lo cá, não é? Porque o outro. A princípio era assim, sim. No entanto, elas conseguiram me mandar uma remessa e eu estou com alguns aqui em Ah, casa. pronto. Então, porque elas estavam enviando e aí estavam fazendo, elas tinham feito um acordo com a Urutau, que a Urutau estava enviando. E aí agora pode ser feito tanto dessa forma, se a pessoa quer comprar no cartão, mas também eu estou com alguns para facilitar, porque Uhum. algumas pessoas estavam tendo dificuldade. Bem, e por falar na editora Urutal, é uma editora, tem que ver algo com a Galiza, não é? Porque é uma editora Sim, brasileira, não sim. é? Brasileira, portuguesa, galega. Isso. Na verdade, a editora surgiu no Brasil, depois o Vlad, que é um dos sócios, junto com o Tiago Rindelli, ele se mudou para cá e foi morar para Galícia, porque ele é casado com a Helena, que é galega, e eles moram em Pontevedra. Então, ele aqui cobre o mercado de Galícia e Portugal, e o Tiago cuida lá do Brasil. Então, ele tem publicado aqui, basicamente, Galiza e Portugal. E muitos Uhum. poetas estrangeiros também. Ah, pronto. Tens de vir cá, na Galiza. Sim, é Nós só me não é convidar. encarna, nós sempre convidamos, hein? Sempre. Tem de Eu vir cá. adoro passear, é só me convidar que eu vou. Muito bem, perfeito. Bem, e agora falamos assim um bocadinho sobre o Para que roam os cães nessa hecatombe, não é? É um título forte, não é? É um título assim bastante forte. É, e é inclusive o pós-fácio, não é? Do livro foi escrito pela grande escritora Ana Luísa Amaral, não é? Que ganhou recentemente aí o prêmio Reina Sofia. E eu acho que, inclusive no prefácio, um dos prefácios, há aí a presença da escritora brasileira, da Hilda Hiltz, não? Então, a minha pergunta é um livro para as mulheres? Eu acho que eu não consigo muito fugir dessa não sei, dessa existência. A minha existência, ela acontece muito... Ui, não sei o que aconteceu. A minha existência acontece muito dentro da minha vivência desse processo do feminino. E até quando eu escrevo fora da minha própria experiência, por exemplo, quando eu escrevo a partir de uma observação ou de algo que diz respeito ao outro, ou a uma voz poética que eu vinha criar,
sempre está muito tomado e contaminado por essa existência do feminino, que é algo pelo qual eu sou atravessada completamente, assim. Então, eu acho que Para que Roscões é um livro que eu posso dizer que assim, é um livro escrito por uma mulher, é um livro cuja equipa toda foi de mulheres, foram 9 mulheres envolvidas no projeto, entre paratextos, edição, diagramação, ilustração. Isso é uma coisa da qual eu me orgulho muito, porque acho que é super importante, né, hoje, para a gente furar um pouco o bloqueio hegemônico mesmo, né, que existe de uma participação mais efetiva das mulheres dentro do meio literário. Então, sim, é um livro, mas eu não sei se é um livro para mulheres só. Eu acho que é um livro para pessoas que se interessam pela condição humana e por todas essas experiências que podem vir a partir dessa existência humana, né? A partir de um olhar que não seja o seu somente. Então, é por aí. Bem. Portanto, outra vez volto a fazer a pergunta da capa, não é? Essa capa também é muito impactante, não é? Como, eu não sei se é como uma mulher que está a passar por algum determinado período na vida. Olá, Ima, que tal? Porque eu vejo ela aí como que também debruçada, não é como se fosse, inclusive que faz parte da capa do seu livro, que também é uma mulher, não é, que fez aí as telas, como se fosse remendos. Não sei se eu consigo explicar-me, sabes? Como se fossem assim remendos, e aí está a mulher aí como que toda remendada nessa capa. Eu acho que remenda é a palavra mais coerente mesmo para se usar, e tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando ainda agora, né? A capa, assim como as ilustrações internas, são 4 ilustrações que dividem o livro em blocos. São 3 ilustrações internas que dividem o livro em 3 blocos, e mais a capa. E ela faz parte de uma série de uma artista brasileira chamada Camila Freitas, que trabalha com telas e colagem e várias coisas. E dentro dessa colagem, a perspectiva dela foi trabalhar com palavras recortadas do dicionário. Então, deixa eu pegar também. Então, bem aqui na capa, a gente vê o corpo, né? O rosto que não aparece, é um rosto pintado de preto. E aqui a gente tem a colagem. A colagem, aqui tem escrito remendar. E a Ana Luísa Amaral, no pós-fácil, ela chama atenção para como essa colagem na capa, ela parece o rasgo do dicionário, ele evoca uma espécie de faca, como se fosse uma fenda a atravessar o corpo dessa mulher, da nossa capa, né? E depois eu tenho uma outra ilustração, cuja palavra é reminiscência. Mais adiante, a palavra é ponte, e é justamente no meio onde a gente tem uma interlocução da primeira metade com a segunda metade do livro. E a última, que é torcer. Então, é uma série com 4 ilustrações, e são essas palavras eleitas para abrir fazer uma espécie de abertura dos blocos, né, do livro, e que diz respeito com esse caráter fragmentário do trabalho em processo e do trabalho em remendo, porque esse livro também
ele partiu de um projeto da editora Macabeia de resgatar as meninas da editora Macabeia. Eu já tinha comentado com elas que eu tinha tido esse livro e que tinha sido um processo difícil e tal, o Desanônimo. Então, a proposta, elas me fizeram essa proposta de resgatar, de fazer uma curadoria de alguns poemas poucos desse Desanônima, de modo que a gente fizesse, reescrevesse esses poemas e juntasse com um material novo que eu tinha mandado para elas, que era inédito. Então, esse livro ele é justamente, acho que, a forma empírica dessa minha existência na escrita, que é uma existência sempre em processo, e nunca pronta, e nunca finalizada. Sim, exatamente. Manuela morou na Argentina. Ai, morei. Morei e fiquei toda alegre. Ai, vocês me escutam? Morei, fiquei toda alegre quando vi que tinha duas pessoas na Argentina aqui, porque morro de saudade. Sim, sim, aí está. Ah, pois, a Encarna está a dizer que gosta muito da Camila Freitas. Ah, sim, é uma linda artista, Sim, maravilhosa. bem. E, Eu na Argentina morei em Córdoba, mais precisamente numa região chamada Vila General Belgrano. Eu morei numa cidadezinha de 8.000 habitantes, na época tinha. Enfim, foi uma espécie de projeto de mudar para um lugar pequeno, para ver meu filho começar a crescer de modo que pudesse a caminhar e sair, enfim, foi bem bonito. Passamos 1 ano e meio lá, na região de Serra, muito lindo. eu acho que você tem algum probleminha com seu microfone. Não sei. Eu acho que está dando aqui um pouquinho de Oi, eco. oi, oi. Deixa eu Agora, eu tirar acho e que. colocar de novo. Ok. Me Pronto. escuta? Sim? Não, voltou. Sim. É que Não sai aí sei o que uma. eu posso fazer. Pronto, e agora? É isso. Bem, eu acho que bem. Vamos. Bom, são as coisas da tecnologia. Aí andamos. Não sei o que aconteceu. Nem sempre as coisas saem assim tão bem como nós gostávamos. Bem, e então essa hecatombe. O que é que significa essa hecatombe nesse livro? Então, é tudo isto, essa multiplicidade de olhares, de mulheres que fazem parte do livro. Ai, gente, eu acho que a hecatombe é tipo o caos, né, que a gente vive, o grande peso de existir no meio dessa sociedade louca que a gente tá e, e se colocar também. Eu acho que para que os cães nessa hecatombe tem a ver com isso. Tem a ver com se colocar, com se posicionar, né? Os cães que roam, a hecatombe está acontecendo, mas eu não vou roer, né? Eu faço isso para que se roam, né? Os cães roam. E eu sou muito bem localizada onde eu quero estar e aonde eu não quero estar. No meio dessa hecatombe eu tenho um lado, sabe? Acho que isso é importante. Eu acho muito tolo isso de a gente ter medo de dizer que as opiniões porque eu acho que uma hora sempre aparece, sabe, a nossa verdade. E eu acho que quando a gente tem receio de dizer a que a gente veio e por que a gente veio, aquilo que a gente faz acaba ficando falacioso, é mentiroso, sabe? Tem pouca vida, tem pouca, vibra pouco, né? E é isso, eu acho que é mais ou menos isso. Bem, e o último livro, o Volta para a Tua Terra, uma antologia antirracista e antifascista.
de poetas estrangeiros em Portugal, não é? Aí foram mais ou menos 50 escritores, não é, que participaram dessa antologia, e também foi um trabalho que foi feito com a editora Urutau, não é? Isso. Uhum. Diga, diga. Não, e o objetivo era, não é, reunir escritores ou escritoras e escritores que não fossem de Portugal, mas que estivessem naquele ou nesse momento a viver em Portugal. Era mais ou menos assim. Sim, era. O Vladimir na verdade, dividiu comigo a angústia que tinha de se sentir muito mal com isso tudo que estava acontecendo e dessa percepção de como as pessoas andavam sem vergonha de falar coisas que a gente achava que já estavam enterradas no passado, né? E ele dividiu comigo essa angústia e disse: ai, mano, você não quer fazer comigo uma antologia para a gente falar sobre isso? E eu disse: na hora, vamos lá. E então nós abrimos uma chamada, né? Chegamos a esse nome, a ideia era que fosse impactante mesmo, né? Porque se os estrangeiros que vivem fora da sua própria terra precisam lidar com essa frase no seu cotidiano, então as outras pessoas também precisam saber, né? E aí a gente escolheu esse nome, abriu uma chamada e pronto. E aí recebemos imensos textos, fizemos uma curadoria que finalizou nesse projeto tão bonito que a gente ainda está divulgando, né? Estamos no meio do processo. Bem, sim, é que Elza está aqui a dizer que está tendo muita interferência, que o Eu microfone. tô com super pena, parece que as meninas não estão conseguindo ouvir bem, não é? Será que vale a pena eu sair e voltar? Pode ser, pode Me ser. dá Quer só um tentar? segundo. Eu acho que vale a pena, vocês me esperam? Sim, com certeza. Então tá, então já tô voltando. Ok.